Picanha. O corte mais icônico do churrasco brasileiro vem da ponta da alcatra, na parte traseira do boi. O que transforma a peça em símbolo nacional é a capa de gordura. Ela protege a carne no fogo, ajuda na suculência e concentra muito do sabor que o público reconhece na primeira mordida. Na churrasqueira, pode ir em postas grossas ou no formato curvado tradicional. O erro que mais estraga da experiência é simples: retirar a gordura antes de assar ou fatiar no sentido errado das fibras. Costela bovina. Aqui, o tempo faz parte do sabor. É um corte de fibras densas, gordura e muito colágeno que só revela o melhor quando passa horas no calor baixo. Por isso, a costela virou um dos maiores símbolos do fogo de chão gaúcho e do churrasco feito sem pressa. Quando o preparo acerta, ela fica profunda, úmida e cheia de personalidade. Quando erra, quase sempre é pelo mesmo motivo: fogo alto demais, tentando apressar um corte que nasceu para ser lento. Alcatra. Se existe um corte que representa versatilidade no churrasco brasileiro, é esse. Da alcatra saem partes muito conhecidas, como maminha, baby beef e miolo, e isso já mostra a importância dela dentro do boi. O corte ele equilibra maciez, sabor e custo-benefício como poucos, por isso aparece em churrascarias, açougues e churrascos de família no país inteiro. Vai bem em peças maiores, bifes altos e espetos. Contra filé. É um clássico porque entrega quase tudo o que se espera de uma carne de churrasqueira: boa maciez, sabor marcante e gordura na medida certa. Localizado ao longo do lombo, costuma ter uma faixa lateral de gordura que muita gente pensa em tirar, mas que participa diretamente do resultado final. Em bifes altos, é um corte que cria crosta com facilidade e ainda segura suculência por dentro. O contrafilé perde força quando vai além do ponto ou quando tentam limpar demais justamente a parte que dá identidade a ele. Fraldinha. Não é o corte mais macio da grelha, mas é um dos que mais entregam sabor. Fica numa região de fibras longas e abertas, o que faz a carne absorver bem o tempero e ganhar uma textura muito própria depois de assada. É por isso que tanta gente prefere fraldinha a cortes mais nobres no papel. Ela tem mais personalidade. Na churrasqueira, responde melhor quando o fogo é controlado e o corte final respeita a direção das fibras. Maminha. Macia, suculenta e fácil de agradar, ela virou uma das queridinhas do churrasco brasileiro. É um subcorte da alcatra, reconhecido pelo formato triangular e por entregar um resultado muito bom sem exigir tanta complexidade no preparo. Quando bem feita, fica delicada sem ser sem graça e por isso funciona tão bem tanto em peças inteiras quanto em fatias mais grossas. O ponto é decisivo: a maminha tolera mal o excesso de fogo, passou demais, perde suculência rápido. Cupim. Poucos cortes têm uma identidade tão brasileira quanto ele. Retirado da região da corcova dos bovinos zebuínos, o cupim se distingue pela gordura entremeada, que precisa de horas para derreter e transformar a peça por dentro. Quando isso acontece, a textura fica macia de um jeito muito particular, quase impossível de confundir com outro corte. É carne de preparo lento, de paciência e de fogo controlado. Tentar fazer cupim com lógica de carne rápida é o erro que mais arruína o resultado. Filé mignon é o corte mais macio do boi, e essa fama não veio por acaso. Fica numa região pouco exigida do animal, com fibras delicadas, pouca gordura e quase nenhum nervo. Essa combinação cria uma textura extremamente suave, mas também explica por que o sabor dele costuma ser mais discreto do que o de carnes mais marmorizadas. No churrasco aparece muito em medalhões, espetos e preparos mais limpos. O ponto mais importante aqui é entender a natureza do corte. Filé mignon impressiona pela maciez, não pela intensidade. Paleta bovina é um daqueles cortes que costumam surpreender justamente porque muita gente espera pouco dele. A paleta vem do ombro do boi, uma região que trabalha o tempo todo para sustentar e movimentar o animal. Por causa disso, apresenta fibras longas, presença de colágeno e bastante tecido conjuntivo. Para quem busca maciez instantânea, pode parecer um desafio, mas para quem entende de preparo, é exatamente aí que mora o potencial. Quando cozida lentamente, assada por mais tempo ou preparada em fogo controlado, a paleta se transforma, o colágeno se dissolve, a carne ganha suculência e o sabor fica profundo, quase amanteigado. É o tipo de corte que recompensa a paciência. A 100. Durante muito tempo, esse corte foi visto apenas como carne simples do dianteiro, quase sempre associado a preparos baratos ou sem muito cuidado. Mas o problema nunca foi o corte em si, foi a forma como ele era tratado na cozinha. O acém vem de uma região do boi que trabalha bastante sustentando o movimento constante. Isso significa fibras mais firmes e uma boa quantidade de colágeno, algo que muita gente interpreta como defeito,
quando na verdade é potencial de sabor. Quando preparado com paciência, seja em cozimento lento, panela de pressão, assados longos ou até churrasco indireto, esse colágeno se transforma em suculência e profundidade de sabor. O resultado é uma carne macia, rica e surpreendente. O erro clássico é colocar o acém diretamente na grelha como se fosse um corte rápido, tá? Esperando o resultado de picanha. Quando isso acontece, ele endurece e o corte leva a culpa por um preparo apressado. Vazio. Então, no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e na Argentina, é um corte tratado com enorme respeito nas churrasqueiras. Ele vem da região lateral traseira do boi, próxima ao abdômen, e chama a atenção por reunir fibras longas, uma camada de gordura externa marcante e um sabor muito mais intenso do que a aparência inicial sugere. Não é uma carne que depende apenas da maciez para conquistar quem prova. O verdadeiro apelo do vazio está na profundidade do sabor e na forma como ele responde muito bem ao preparo inteiro, em fogo médio e com tempo suficiente para desenvolver textura e suculência. Fora do sul, ainda é frequentemente confundido com outros cortes vizinhos. E é aí que mora o principal erro. Vazio não é fraldinha, nem assado de tira. Cada um tem estrutura e comportamento completamente diferentes no fogo. Entrecô. No Brasil, o nome ganhou força para identificar uma parte nobre ligada ao contrafilé, principalmente quando a intenção é destacar marmoreio e intensidade de sabor. A palavra vem do francês e significa literalmente entre as costelas, o que ajuda a entender de onde vem essa peça tão valorizada. Na grelha, o entrecô costuma agradar rapidamente porque a gordura entremeada trabalha a favor do preparo. Ela derrete aos poucos, protege a carne do ressecamento, ajuda a formar aquela crosta dourada e mantém o interior suculento. Não tem a delicadeza extrema de um filé mignon e é justamente isso que conquista muitos amantes de churrasco. O entrecô entrega presença no paladar, com sabor marcante e textura rica. Assado de tira é a costela bovina cortada em tiras finas no sentido transversal ao osso, e esse detalhe muda completamente o resultado na grelha. Ao atravessar o osso, cada pedaço passa a concentrar três coisas que fazem o churrasco funcionar: carne macia, gordura que derrete e o sabor profundo que vem do osso durante o calor. Como as tiras são menores, o preparo fica muito mais rápido do que o da costela tradicional, e a superfície maior em contato com a grelha cria aquela crosta tostada que intensifica o sabor. Não é à toa que virou um dos grandes símbolos do assado argentino e conquistou espaço definitivo no sul do Brasil. É carne de impacto imediato, simples de preparar, mas poderosa no paladar.